eu me inscrevi para fazer alguns registros hoje aqui da tribuna. O primeiro é me dirigindo à minha terra, a Bahia, para saudá-la nesse dia 8 de dezembro, que lá é um dia de feriado, porque é o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. É a segunda data das festas, do calendário das festas populares da Bahia, que se inicia no dia 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, com a procissão saída da Igreja dos Rosários dos Pretos, e hoje Nossa Senhora da Conceição, com a nossa missa, os festejos e procissão, saindo da Igreja da Conceição da Praia, um dos principais monumentos da Igreja Católica na nossa cidade. Quero, portanto, saudar os baianos, pedir as graças de Nossa Senhora da Conceição, que possa refletir-se não apenas na Bahia, abençoando os baianos, mas também os brasileiros que, nesse momento muito difícil, tentam compreender a nova situação, e para que ela possa nos trazer um pouco mais de tranquilidade e dar a este Senado a possibilidade de retomar o diálogo e a capacidade de dar solução aos problemas principais da população brasileira. Mas, senhor presidente, eu quero também registrar um feito importante para as mulheres, que é justamente a lista anunciar que o Financial Times acaba de destacar a presidente Dilma Rousseff entre as 10 mulheres que se destacaram, marcaram o ano de 2016. E faz isso na lista entre atletas, políticas, empresárias, artistas, executivas. A presidente Dilma dá uma entrevista aqui na sucursal brasileira, falando sobre o golpe que atirou da presidência da República e também sobre sua militância desde jovem e a crise política e econômica pela qual passa o país. Além de Dilma, constam da lista, entre outras, Hillary Clinton, Margaret Vestager, líder do Partido Social Liberal da Dinamarca, Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, que são 3 das 10 mulheres que, portanto, são 3 políticas. Entre as demais, tem-se na lista empresárias, jornalistas, escritoras, ginasta e uma artista plástica. A lista inclui mulheres da América, África, Europa e do Brasil somente a presidente Dilma. Mas, senhor presidente, eu quero principalmente agora comentar o que nós assistimos aqui hoje no Senado Federal. A convocação da sessão extraordinária pela manhã, dentre os seus objetivos, o objetivo de contar o prazo para que nós possamos votar a PEC. Independente de acordo, com acordo, sem acordo, o regimento não permite. E não permite justamente por reconhecer na PEC, ou seja, numa proposta de emenda constitucional, a necessidade de um quórum qualificado e a especificidade dessa matéria exige que uma sessão extraordinária, que tem características próprias especiais, não seja a sessão adequada para essa contagem de prazo. Era possível fazer essa contagem de prazo nesta sessão que nós estamos vivendo aqui agora, a sessão ordinária, no mesmo dia. Fazer outra sessão ordinária amanhã. Não há necessidade de fazer uma terceira sessão ordinária na segunda-feira, porque na própria terça-feira poderia se contar uma sessão como sessão de discussão e de votação. Mas, no entanto, o presidente da Casa, assim como alguns líderes, insistiram em incorrer numa postura de romper com o regimento da Casa para
infringir a oposição, essa, entre aspas, derrota, e fazer com que se contasse o prazo desde de manhã. Mas mais do que isso, houve claramente a decisão de impedir a discussão pela manhã, para que ela acontecesse agora com o plenário vazio, numa sessão ordinária desmobilizada, porque sem pauta para votação. Fazendo mais do que isto, além da sabotagem da discussão, o presidente Renan incorreu, inclusive, numa posição de, eu diria, de deselegância, no mínimo, em relação à senadora Gleice Hoffmann, que estava em pé, segurando o microfone, como assim determina o regimento para aquele senador que deseja solicitar a palavra. Tudo isso foi ignorado pelo presidente. Eu quero, portanto, aproveitar esse momento para sugerir ao presidente Renan que aproveite o fim de semana para refletir, descansar, pôr a cabeça no travesseiro, para que no seu retorno, na segunda-feira, na terça-feira, quando nós vamos tratar de uma sessão muito importante, nós possamos ter de volta o presidente do Senado Federal e não apenas o presidente de uma parte do Senado Federal. É indispensável dizermos isto, já que a Casa, por unanimidade, teve uma postura de reconhecimento de que havia um excesso na decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio, ao tomar uma posição monocrática com o afastamento do presidente Renan. Isso tudo não se compreende, porque não há necessidade. O governo tem maioria fácil nessa casa, maioria ampla para aprovar a reforma. No entanto, não apenas quer aprovar a reforma, quer impedir que haja o debate, quer impedir que a população acompanhe esse debate, que ela possa entender aquilo que está sendo votado nesta casa, que ela entenda o caráter antidemocrático e recessivo que esta PEC tem. Antidemocrático, volto a dizer, porque ela impede que o povo brasileiro, nas próximas eleições, possa analisar o tamanho da crise e definir qual o caminho, qual a proposta que ele se identifica para a saída da crise. Mas é justamente um governo que chegou ao poder após um golpe parlamentar. Portanto, com as fragilidades desta caracterização de governo, que impõe ao povo brasileiro, por mais 20 anos, dentro da Constituição, diferente daquilo que todos defendiam, que a Constituição do Brasil, como de qualquer outro país, deve ter as regras básicas, rígidas, que não possa ter as regras da economia, que são passageiras. Se impõe à nação uma emenda constitucional que incorpora um ajuste fiscal ao texto da Constituição por exatamente 20 anos. É, portanto, uma aberração esta proposta. Mais do que essa aberração antidemocrática, ela também é recessiva. Aliás, esse governo, em 6 meses, só fala em corte, em corte, em corte e em corte. Daqui a pouco, começa a cortar também as cabeças. Aliás, já vai fazer um corte das cabeças, porque acaba de mandar para o Congresso Nacional a nova proposta da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é algo que não pudesse discutir-se? Não. É algo que era possível estabelecer-se a necessidade de sua discussão. No entanto, não essa reforma.
Essa reforma que, na verdade, acaba com a Previdência do Brasil, porque ela acaba com a possibilidade das pessoas se aposentarem. Quando digo se aposentarem, porque o ideal é que essas pessoas possam ter direito a uma aposentadoria integral. E esse novo projeto é um projeto que faz com que, para se ter uma aposentadoria integral, hoje no Brasil, seja necessário começar a trabalhar com carteira assinada aos 16 anos de idade e contribuir 49 anos para poder, aos 65, se aposentar. Um escândalo maior ainda, que é típico de governos autoritários e sem legitimidade popular, que é o relator receber a tarefa de relatar uma proposta complexa, como a proposta da reforma da Previdência, que até o próprio governo admite fazer mudanças. E ele, em 24 horas, dá o seu parecer pela aprovação, dizendo-se um relator flash, de flash, rápido, num desrespeito aberto à população de trabalhadores do nosso país, duramente atingida pela reforma da Previdência. Porque essa reforma prejudica justamente os mais pobres, justamente aquele trabalhador que não tem a segurança de iniciar sua vida com a carteira assinada e percorrer toda ela tendo carteira assinada para, com 49 anos de contribuição previdenciária, poder ter acesso à sua aposentadoria integral. Esse trabalhador, nos segmentos mais baixos de renda da população, inexistem. Porque se inicia a trabalha 5, 6 anos, depois é desempregado, passa um ano desempregado, 6 meses, não tem carteira assinada naquele período, não contribui com a Previdência, depois é que volta, depois desse interregno, a novo emprego de carteira assinada. É um verdadeiro escândalo e é uma crueldade contra o trabalhador brasileiro, em particular contra as mulheres brasileiras e contra o trabalhador rural. No trabalho rural, o governo consegue mostrar sua expertise, como eles gostam de falar mais recentemente, no uso do estrangeirismo, que interessa a tantos. E a expertise do governo federal foi acabar com a vida do trabalhador rural, com o direito da aposentadoria que a Constituição de 88 lhe deu, fazendo a exigência de 25 anos de contribuição para o trabalhador rural. Este homem que alimenta a nação, este homem que não é o grande proprietário de terra, que é aquele pequeno trabalhador que, além de lutar pelo seu pedaço de terra e enfrentar a seca no Nordeste para sobreviver, vai ter que contribuir com 25 anos. Certamente esse presidente que está aí e a sua equipe sequer sabe o que é a vida de um trabalhador rural neste país e como ele chega aos 65 anos de idade sem força para efetivar, sem força física para continuar trabalhando e efetivando o seu trabalho. Essa é a verdadeira face desse governo expressa nesta reforma da Previdência. E essa verdadeira face, esse Congresso Nacional vai ter que apresentar para o país. Vai ter que dizer para o país, para os trabalhadores, para as mulheres brasileiras, que são 1/3 hoje das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. Certamente, esse 1/3 de famílias sustentadas por mulheres não está nas classes mais altas de renda da população. Está entre as faixas mais baixas de renda da população, que trabalham das mais diversas formas, informalmente ou não,
para garantir o sustento da sua família e que agora vai ter que fazer isso na sua tripla jornada de trabalho aos 65 anos de idade, recebendo uma parcela apenas da aposentadoria, porque vai ser impossível que elas cheguem com as regras atuais propostas para chegar a ter o direito da aposentadoria integral de 5.100 e alguma coisa de salários. Também para os políticos sobrou uma parte da medida. Essa até pode ser justa. Esse Senado vai ter que decidir, como as outras casas parlamentares, através de um projeto de regra de transição próprio, como vai estabelecer esta aposentadoria. Esta não me importa muito. A que me importa, senhor presidente, e eu vou finalizar, é dizer de claro que o que está se tentando é acabar com a Previdência, e seria muito mais sério, muito mais correto, muito mais sincero que assumissem o fim da Previdência Social no Brasil do que impor as regras atuais que impedirão o povo trabalhador de realmente ter o seu direito à aposentadoria garantido numa população que cresce a expectativa de vida, mas que hoje é de 71,9 anos para os homens, menos de 72 anos de idade, onde se quer obrigar praticamente aqui quase aos 80 ele possa ter o direito de se aposentar com as regras de uma aposentadoria integral. O meu repúdio a essa nova tentativa de esmagamento do povo trabalhador deste país. Muito obrigada, senhor.